Borboleta Assassina 2 é a continuação dessa saga maravilhosa de ninjas caçadores de ninjas, né? Escrita aí pela mangaka Yuka Nagate ou Yuka Nagate, não sei como é que pronuncia o nome dela, mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido aí. É uma publicação aí da editora Pipoca e Nanquim sobre o selo maravilhoso, o selo Drago de mangás, né? E esse mangá aqui tá muito bom. Se o primeiro já foi bom, esse aqui é bom demais. É o que a gente vai conferir agora, porque tá começando o nosso Sessão Otaku. Isso aqui é muito bom, isso aqui é bom demais. Olha, quem não leu tem que ler, e quem lê vai adorar. Isso aqui é muito bom, isso aqui é bom demais. Olha, quem não leu tem que ler, e quem lê vai adorar. E aí, literais e literárias, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e esse quadro aqui é um espaço reservado aqui do canal pra gente falar tudo sobre a cultura otaku, né? Então a gente vai falar sempre de coisas assim relacionadas a mangás e animes, mas muito mais voltado pra mangá do que pra anime. E como eu fiz o review do volume 1 desse mangá aqui, e tá aqui vou deixar na tela final pra quando vocês terminarem de ver esse vídeo, ou aqui na descrição, vou deixar o link aí também. Se você não viu o primeiro, né, o do volume 1, o que você faz? Para, dá um pausezinho, abre o vídeo aqui no link numa outra guia, vê primeiro o número 1, depois volta pra cá, beleza? Vai ter spoiler? Não necessariamente, não vai ter spoiler nem do primeiro e nem desse aqui, não vai ter nenhum spoiler, a gente só vai continuar, é só a continuação da história, tá? E, claro que eu não poderia não deixar de trazer o review aqui do segundo volume, né? O segundo volume tem os mesmos padrões do primeiro, né? Aliás, todos os mangás do Pipoca e Nanquim tem essa mesma vibe, né? Então tem todo o lance aqui. Como, por exemplo, começando aqui, nós temos um marcador de página que é diferente do primeiro. Nós temos aqui uma jacket, né? Que todo o mangá do Pipoca e Nanquim tem uma jacket, né? E essa jacket aqui, ela tem uns tons mais azulados. E a gente vê que nessa parte aqui a gente tem um pouquinho da história, um pouquinho da sinopse, um pouquinho da biografia da Yuka, tá? E aí a gente vê que os elementos sempre batem, né? E o verniz localizado está na escrita da lombada e nessa partezinha aqui, aonde tem aqui as informações as informaçõezinhas aí de sinopse, né? Vamos dizer assim, né? Então a única coisa que tem de verniz localizado é aqui, beleza? Então aqui a gente tem, ó, o quadrinho, né? O quadrinho não, o mangá aqui, né? Ele, conforme o primeiro, não tem nenhum elemento textual na capa, nem na outra capa aqui, né? Nas duas, aqui é a frente, né? E aqui é a quarta capa, né? Então aqui, sem a jacket, nenhum elemento de, como é que se fala? De texto para não estragar a arte, só tem aqui o carimbo aqui da autora, né? Que tem que assinar, todo mundo assina as ilustrações, né? E aqui a lombada sem a jacket, que também é maravilhosa, né? Eu curto muito mangás que tem a lombada assim clarinha, branquinha assim. Acho que fica muito maneiro, muito, como é que eu vou dizer? Muito bonito na prateleira, né? Então, tá, vamos fazer o seguinte, vamos comparar as edições, né? Tem aqui, ó, do meu lado aqui, as edições, porque essa daqui tem bem mais páginas do que tem a outra, né? É bem mais porque aqui tem 2 volumes e meio. Então aqui é bem mais grosso, né? Então vamos aqui, ó, aqui do ladinho aqui tem o primeiro volume, né? Eu vou pegar aqui pra gente poder fazer um comparativo, tá? Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, né? Vamos pegar aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó, que todos os elementos estão encaixadíssimos aqui, tá vendo? Ó? Tá na mesma altura, não fica aquela coisa um pra cima, um pra baixo, não fica, tá certinho. Se a gente colocar aqui, a gente consegue ver. Eu vou até trazer um pouquinho mais pra cá, ó, a gente vê que tá tudo alinhadinho aqui. Eu tô vendo aqui na minha referência aqui, pra gente poder analisar junto, não me perder, ó.
o logo aqui do Pipoca Nanquim tá certinho. O número 1 e o 2 tá aqui também, ó, tá tudo certinho, tudo batendo aqui certinho. E como eu disse, vocês podem ver aqui, ó, que é bem mais parrudo aqui o 2 do que o 1, né? Vocês podem ver aí que o 2 tá bem parrudo, né? Então, deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Tem 530 páginas esse aqui, enquanto o primeiro só tinha 386 páginas, esse aqui, tá? O marcador de páginas também tem aqui, né? Tanto esse quanto esse, então vamos deixar ele aqui de lado, né? E galera, esse quadrinho aqui, se você ainda não leu, você tá perdendo tempo, galera. Você tá perdendo um tempo valiosíssimo. E eu vou te falar, isso aqui é muito bom. Claro que eu sou suspeito pra falar, porque olha só. Olha só isso aqui. Isso aqui é tudo o que eu tenho sobre cultura medieval japonesa, né? Japão feudal. Então eu tenho até um guia aqui, ó, da Folha de São Paulo, né? Que há um tempo atrás teve, né? Que é sobre o Japão, né? Fala guia turístico do Japão, guia visual do Japão aqui pra você ir viajar e tal. Tenho um outro livro aqui de ninja, então já sabe que falou de ninja, eu curto, né? Então tá aqui, ó, tenho esse livrinho aqui que saiu pela JBC há um tempão atrás, que fala sobre a arte do ninja, que conta a história dos ninjas aqui, como surgiu o ninjutsu, o ninja e tudo mais, e tá muito assertivo com o que tem aqui, que tipo assim, é maneiríssimo. Aí eu tenho aqui falando sobre os japoneses, né? Que a Editora Contexto teve um lançamento aí de vários povos, né? O dos japoneses, que também fala muito tudo aquilo que a gente viu tanto no Hiroshi Hirata quanto que a gente vê aqui também, tipo a contextualização do shogunato e várias paradas que a gente vê nesses quadrinhos aqui, desses mangás aqui da Editora Pipoca Nanquim, tanto do Hiroshi Hirata quanto agora da Yuka Nagate, ou Yuka Nagate, né? E tem aqui, ó, falando sobre o ninjutsu, né, a história do ninjutsu, né, da arte, né, como se fosse uma modalidade de luta, né, de artes marciais. E eu tenho também aqui esse boxe clássico aqui do Eiji Yoshikawa, que é o cara que mais escreveu sobre o Musashi, né? Então esse boxe aqui com os 3 volumes aqui é a base praticamente de que todo mundo usa para meio que fazer uma história a respeito, tanto um mangá quanto um filme, alguma coisa, sempre usa isso aqui. Então Vagabond, todos os mangás que falam sobre Miyamoto Musashi, tanto inclusive os 2 que saíram pelo Pipoca Nanquim, usam isso aqui como material de referência. Mas isso aqui é só para vocês saberem que isso aqui não é o nosso foco, né? Não é o nosso foco, não é isso aqui. Nosso foco é esse mangá aqui. Isso aqui foi só para vocês saberem o quanto que eu sou aficionado por guerreiros da época feudal do Japão, né? Então, de ninjas e samurais. De ninja, então, eu tenho um par de coisa aqui, eu acho que mais do que de samurai, né? Só que eu curto muito isso, então eu posso ser um pouco meio suspeito para falar sobre a magnitude dessa obra aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu posso ser bem polêmico aqui, mas eu acho que a Yuka Nagate, ou Yuka Nagate, ela é melhor do que o Hiroshi Hirata. E eu já vou pedir desculpa aqui de antemão ao pessoal que gosta do Hiroshi Hirata. Eu sou aficionado também pelo Hiroshi Hirata. Tudo que tem no Hiroshi Hirata tá aqui. Eu curto muito os mangás do Hiroshi Hirata. Mas entre Satsuma Gishiden e Borboleta Assassina, eu fico com Borboleta Assassina, galera. Por quê? Porque a maneira como a Yuka ela conta a história, ela é muito mais dinâmica do que a contada pelo Hiroshi Hirata no Satsuma Gishiden, tá? Não é todas as obras do Hiroshi Hirata que vão perder para esse aqui. Mas em comparação à trilogia, uma obra mais de fôlego, vamos dizer assim,
eu acho que esse aqui tem mais consistência e mais dinamismo, tá? E, galera, esse daqui tem que estar na coleção de Hiroshi Hirata, de mangás do Pipoca e Nankin, que retratam a época feudal japonesa, tá? Claro que na época que acontece as coisas aqui, tá meio que numa transição para uma nova era, né? Tá quase chegando perto ali da era Meiji, que a gente vê ali no Samurai X, mas ainda tem a presença do Shogun aqui, né? E aqui, né, a gente vai continuar vendo aquele trâmite todo lá, aquele mesmo contexto histórico que a gente tá, porque isso aqui é a continuação da história, né? Então não é aqui foi um pedaço, aqui vai ser outro, não, é a continuação, né? Então, além de a gente ver todos os ninjas lá sendo caçados, a gente vai continuar lá no bairro de Yoshiwara, né? É Yoshiwara, né? É, Yoshiwara. A gente vai continuar lá no bairro de Yoshiwara. A gente vai ver o Shoji de Nemon lá, que é o pai de todas. A gente vai continuar vendo toda essa galera, a Ocho. A gente vai ver tudo isso. Vai continuar nesse contexto ali. Porque Yoshiwara nada mais é do que o quartel-general ali dos shinobis que caçam os shinobis desgarrados, né? Então as histórias vão continuar. Só que além desse contexto aí que a gente já sabe, né, que o Japão não tinha mais serventia, não tinha mais usabilidade ali, vamos dizer assim, para os ninjas. Além disso, a época em que se passa esse mangá aqui, essa narrativa da Yuka, é uma época em que o Japão se fechou completamente para o estrangeiro, né, para o ocidente, tá? Então você era meio que transgressor caso você praticasse algum costume ocidental, algum costume estrangeiro. E como todo mundo sabe, quer dizer, como todo mundo sabe não, a maioria das pessoas às vezes talvez não saiba, mas os primeiros povos ocidentais a entrarem em contato com os japoneses foram os portugueses, né? E os portugueses meio que catequizaram também os japoneses, né? E essa catequização se tornou muito propensa antes do governo, que acho que foi em 1506, 1600 alguma coisa, foi alguns anos depois do descobrimento do Brasil. Aí eles foram, os portugueses também foram parar lá no Japão. Eles introduziram algumas coisas lá, como o tempurá, que eu acho, se eu não me engano, o tempurá também foi introduzido pelos portugueses. E o cristianismo também foi introduzido lá no Japão, no solo japonês, pelos portugueses também. Antes do governo de ter o shogunato, do Japão ser, como é que eu vou dizer, unificado sobre um único governo, tinha várias províncias que não tinham, tipo assim, não era unificada a parada. Então, tipo, cada um tinha seus senhores e por aí vai. Então tinha essas províncias aí. E algumas dessas províncias, muitas delas aderiram ao cristianismo e se converteram, andavam com crucifixo e tudo mais. E depois, né, que o governo teve o governo unificado sobre um único governo, que foi o governo, aí começou o shogunato, né, e começaram a ter os shoguns. Então os shogunatos, os shoguns, principalmente os Tokugawas, eles proibiram os estrangeiros dentro do solo japonês. Então eles fizeram uma parada para expulsar todos os portugueses do território japonês. E muitos deles se exilaram em Macau, tá? E com isso, como tinha muito português morando, né, vivendo no Japão, aconteceu de ter muita miscigenação, né, no Japão. Então, muita miscigenação dos japoneses era com japoneses e portugueses. Então, assim, a gente consegue ver que tinha essa parada. E os mestiços, né,
né, os que eram descendentes tanto de portugueses quanto de japoneses, né, principalmente dos portugueses, né, porque se você fosse descendente de japonês com japonês, não adianta, não tinha problema nenhum. Você era meio que esquisito, né? Tipo, no mínimo esquisito. Era muita xenofobia que tinha ali, muita segregação, muita xenofobia. E acontecia, assim como a gente consegue ver ali naquela animação lindíssima da Netflix, o Samurai dos Olhos Azuis, ali a gente vê muito bem representado esse contexto, porque os mestiços, eles eram inferiores, eram considerados, eles eram menosprezados, desprezados, sabe? Então tinha-se muito preconceito com quem tinha essa miscigenação, vamos dizer assim. E esse contexto aqui, ele fica muito presente agora. Por quê? Porque de acordo com o desenrolar da história, a gente vê que muitos ninjas desgarrados, eles meio que, como é que eu vou dizer? Eles meio que entraram em conluio com os cristãos que ainda estavam ali remanescentes no Japão, né? Então a gente vê assim, pô, então quer dizer que os japoneses, os shinobis desgarrados estavam em conluio com os cristãos que estavam ali. Mas por que isso? Porque acontece, como eu tinha falado, como o país já passava por uma época de paz e unificado sobre um único governo, tanto os ninjas não eram mais necessários, como também os cristãos eram caçados. Tanto os ninjas quanto os cristãos, eles eram caçados, eles tinham que renunciar ao cristianismo, à religião e tal. Senão, era vala, tipo, morria, sabe? Era esse nível. E eles eram torturados, uma tortura assim, tipo, que deve ser pesadíssima, que tem aqui. E eu não vou dizer que tortura é essa, porque eu acho que você tem que ler pra você saber que tortura é essa. Mas, cara, é muito difícil alguém não renunciar com uma tortura dessa, sabe? Nem que seja só pra dizer que renunciou sem renunciar, sabe? Mas, caraca, é um bagulho meio que louco, tenso. Mas, vamos lá. Então tinha isso. Então era aquilo. Como o governo estava unificado e tinha todo esse lance aí de caçar tanto os ninjas desgarrados, né, os shinobis desgarrados, e os cristãos, o que os shinobis desgarrados queriam? Queriam que o país, né, o Japão, continuasse em guerra, porque aí eles iam ter serventia, iam ter o que fazer. Eles se recusavam a virar simples camponeses e tal, que isso era inferior, né, para eles ao status, né, a estirpe de ser um shinobi, né. E em contrapartida, os cristãos, com o governo japonês desmembrado, sem estar unificado, você conseguia converter mais gente para o cristianismo. Então, meio que tinham, entre muitas aspas, interesses em comuns. Mas a gente vai ver aqui que essa união, esse conluio entre japoneses, né, eram japoneses, entre shinobis e cristãos, eles às vezes não tinham, batia de frente. Por quê? Porque os cristãos não queriam matança, não queria que matasse, sabe? Porque isso é contra os ensinamentos de Deus, né? Então, mas os ninjas desgarrados queriam matar, né? A quem eles achavam que tinham que matar, eles matavam. Então isso aí entrava em conflito, em choque, né? E esse é o contexto que está acontecendo. Então tem uma coisa acontecendo ali, uma trama, um plano para atacar Yoshiwara ali, o bairro da Luz Vermelha ali no Japão. Se aquilo ali fosse atacado e dominado pelos shinobis desgarrados, o governo ia se sentir ameaçado e poderia enfraquecer o governo e tudo mais. Então tem todo esse trâmite aí, rolando aí. Em contrapartida, a Oshou, né, que já estava meio, como é que eu vou dizer, balançada, assim, em dúvida sobre o que ela estava fazendo, né, ser uma shinobi
a serviço de um governo que tem essa fachada de paz, mas isso é mais para controlar o povo, muito mais do que a ideia, a filosofia de que não precisamos da paz. É muito mais um controle populacional, um controle dos cidadãos, muito mais do que vamos lutar pela paz e tal, né? E ela começa a se questionar isso, porque ela tem que caçar companheiros, ex-companheiros dela, pessoas que lutaram com ela no passado, quando eles eram necessários. Inclusive, ela vai ter que lidar com um personagem aí que aparece no passado dela, que é um ponto fraco dela, tanto que na missão que vai ter aqui, o pai de todas fica meio receoso em deixar a Oshou participar dessa missão aí, por causa que esse personagem que apareceu aí, ele é um ponto fraco na história da Oshou. E aqui a gente vai entender quais as motivações que a Oshou, né, que é a nossa protagonista aqui, que é a borboleta assassina, quais são as motivações dela para ela ter se tornado essa agente do governo, essa caçadora de shinobis desgarrados a serviço do governo Tokugawa. Galera, esse é mais ou menos o que a gente vai ver aqui nesse mangá aqui. E a gente vê coisas que falam da menção a fatos que realmente aconteceram, né? Como eu li algumas coisas aqui, então fala muito de uma província que tá rolando uma treta lá muito grande, e aqui fica assim, não dá muitos detalhes, mas tá rolando um caô doido nessa província. Acho que é Kyushu, acho que é isso, Kyushu, uma coisa assim. E em todas as histórias que a gente vê aqui, nesses livros aqui, históricos mesmo, assim, que contam o que aconteceu na história, a gente vê que tem bastante referência, bastante link, o que mostra que a Yuka, ela conhece muito bem a história do Japão e faz uma trama, assim, sensacional, que fica entremeada com os fatos históricos. Eu sei que eu já falei isso da outra vez, mas, cara, isso é uma parada muito, muito maneira, porque, assim, através do mangá, né, tanto da Yuka quanto do Hirata, a gente conhece a história do Japão de uma forma divertida, sabe? E, tipo, se você comprar todos os mangás de Pipoca e Nankin do Japão feudal, né? Tipo, Hiroshi Hirata, Shotaro Ishinomori, Kozeki Kojima, né? Tipo, Kogarashi Monjiro, a Lenda de Musashi mesmo, do Shotaro Ishinomori, Mais Forte que a Espada, O Preço da Desonra, Satsuma Gishiden e Borboleta Assassina, você tá meio que fez um curso quase que completo sobre a história japonesa lá, nesse período ali pós-guerra, sabe? Tipo, um bagulho sensacional. E também tem a Kantakahama, né? Com aquele Último Voo das Borboletas e Lanterna de Nix, né? Que já é quando o Japão reabre as portas pro Ocidente novamente, né? Então aí você vê, tipo, dois momentos históricos diferentes aí, que estão aí dentro da casa do Pipoca e Nankin. Cara, e eu gosto muito dessa temática, acho que vale muito a pena. A gente já tá no segundo volume, o terceiro tá estourando aí, tá chegando aí pertinho já, tá pra março, tá pra agora, mês de março, entre 15 e 16 de março, já tem pré-venda rolando no site do Pipoca e Nankin, já tá com desconto, vale muito a pena ir atrás, galera. Vou deixar os meus links já padrão aí os meus links padrões aí da Amazon, vou deixar tudo aqui. Se você quiser fazer a aquisição desses mangás aqui, você tem duas opções: ou ir pela Amazon, né, pelos meus links aqui, ou você vai direto pelo link do Pipoca e Nankin, que eu também vou deixar aqui. Do Pipoca e Nankin eu não ganho nada, tipo, não ganho nada, mas vai lá, dá uma conferida também no site do Pipoca e Nankin. Às vezes você consegue pegar coisas mais interessantes, fazer um pacote melhor. E tá a entrega do Pipoca e Nankin tá, olha, vou te dizer,
a verdade. A entrega do Pipoca Nanquim tá melhor do que da Amazon, hein? Não queria dizer não, mas tá melhor do que da Amazon. Eu vou deixar o do Pipoca Nanquim também aqui na descrição, tá? Do site do Pipoca Nanquim, direto do produto deles lá, tanto do volume 1, né, do volume 1, como do volume 2, 1 e 2, do volume 1 e 2, e também vou deixar o do volume 3 que tá em pré-venda, e parece que além de marcador, vai vir um card no terceiro volume de Borboleta Assassina. Então, como eu sou, todo mundo sabe, né, que eu gosto pra caraca de marcadores de página e de cards e tudo mais, sabe que eu vou comprar, até porque eu quero saber como que termina a história. E você deve estar perguntando assim, pô, mas e a história daqui? Tem um cliffhanger maneiro pro terceiro volume? Tem. E aí, o que é? Só você pegando pra ler, você vai saber. Então é isso, galera. Esse foi o review aí do nosso Borboleta Assassina aí do Pipoca Nanquim. Mangá, assim, recomendadíssimo. Vocês têm que ler isso aqui, que isso aqui é, como diz o Danielzinho, petardo. Isso aqui é um dos melhores petardos aí que o Pipoca Nanquim, no quesito mangá, sem ser Junji Ito, trouxe aí pro Brasil. E, cara, eles estão fazendo um trabalho magnífico com os mangás. Então, por hoje é só isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se você ainda não se inscreveu, ficou até agora, ainda não se inscreveu, se inscreva agora. E para todo mundo que já é uma literária, um literário, aquele forte abraço. Muito obrigado aí por contar com o trabalho aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!